O sódio é o íon mais abundante no compartimento extracelular. Por isso, sua concentração e a regulação da osmolaridade estão muito relacionadas. Essas variáveis precisam ser controladas precisamente, já que determinam a distribuição do líquido entre os compartimentos intra- e extracelular. Como o sódio e seus ânions correspondem a aproximadamente 94% dos solutos do compartimento extracelular, a osmolaridade plasmática pode ser grosseiramente dita como a concentração plasmática do sódio vezes 2,1. O primeiro mecanismo é o feedback osmorreceptor ADH. Quando há um déficit de água, a osmolaridade e, consequentemente, a concentração plasmática de sódio aumentam e o sistema de feedback age nos seguintes passos. 1. Provoca o murchamento dos neurônios específicos referidos como células osmorreceptoras localizadas no hipotálamo anterior. 2. Esse murchamento estimula as células osmorreceptoras, fazendo-as enviar sinais a outros neurônios situados nos núcleos supraópticos, o que irá retransmitir esses sinais pelo pedúnculo da glândula hipófise para a hipófise posterior. 3. Esses potenciais de ação conduzidos até a hipófise posterior estimulam a liberação de ADH, armazenado em glândulas secretórias nas terminações nervosas. 4. O ADH entra na corrente sanguínea e é transportado até os rins, onde promove o aumento da permeabilidade da porção final dos túbulos distais, dos túbulos coletores corticais e dos ductos coletores medulares à água. E 5. A permeabilidade elevada da água nos segmentos distais do néfron leva ao aumento da reabsorção de água e à excreção de pequeno número de urina concentrada. A liberação de ADH é também controlada por alguns reflexos, entre eles reflexos barorreceptores arteriais e os reflexos cardiopulmonares. Esses reflexos respondem a alguns estímulos, como quedas na pressão sanguínea e ou no volume sanguíneo. Sempre que a pressão e o volume sanguíneo estiverem reduzidos, assim como ocorre durante hemorragias, o aumento da secreção de ADH provoca aumento da reabsorção de líquido pelos rins, ajudando a restaurar a normalidade desses valores. A diminuição do volume sanguíneo efetivo ou aumento da osmolaridade do líquido extracelular estimula a secreção de ADH. Entretanto, esse hormônio é consideravelmente mais sensível às pequenas alterações da osmolaridade do que às variações percentuais similares do volume sanguíneo. O consumo de líquido é regulado pelo mecanismo da sede, que juntamente com o mecanismo osmorreceptor ADH mantém o controle preciso da osmolaridade e da concentração de sódio no líquido extracelular. Sobre estímulos para a sede, um dos mais importantes consiste na osmolaridade elevada do líquido extracelular, que promove a desidratação intracelular nos centros da sede, estimulando o desejo de beber. A baixa do volume do líquido extracelular e da pressão arterial também estimula a sede. Um terceiro estímulo importante para a sede é a angiotensina 2, por fatores associados à hipovolemia e baixa pressão sanguínea. Seu efeito sobre a sede auxilia no restabelecimento da pressão e do volume sanguíneo. Para que o rim excrete o excesso de solutos do organismo, é necessária a ingestão mínima de líquido, denominada de limiar para ingestão de água, a qual é ativada pelo aumento da concentração sérica de sódio em 2 ml acima do normal, ativando o mecanismo da sede. Os mecanismos osmorreceptor do hormônio antidiurético e de controle da sede são responsáveis por manter a osmolaridade e a concentração de sódio no líquido extracelular, a despeito da desidratação e da ingestão excessiva de sódio. A angiotensina 2 e a aldosterona promovem pequeno efeito na concentração de sódio, pois a retenção de sódio é acompanhada por retenção de líquido. Experimentos em que houve secreção constante de angiotensina ou de aldosterona demonstraram que esses mecanismos pouco repercutem na osmolaridade e na concentração extracelular de sódio. A manutenção do volume extracelular e da concentração de sódio depende do balanço entre a ingestão e excreção desse íon. Em geral, os estímulos primários que aumentam o apetite por sal são associados à deficiência de sódio, à redução do volume sanguíneo ou à baixa de pressão sanguínea, que são relacionados à insuficiência circulatória. Regulação da concentração de potássio no líquido extracelular e excreção do potássio. Possui raras elevações e queda. Uma pequena alteração pode levar a arritmias cardíacas. Já uma elevação mais acentuada do potássio pode levar a parada ou fibrilação cardíaca.
A grande dificuldade na regulação da concentração extracelular deve ao fato que mais de 98% do potássio encontra-se nas células e apenas 2% no líquido extracelular. Assim, uma falha na regulação do potássio pode levar a hipercalemia, que é uma alta concentração plasmática, ou a hipocalemia, que é a baixa concentração plasmática de potássio. Na regulação da distribuição interna do potássio, existem fatores que desviam o potássio para dentro das células, como a insulina, a aldosterona, a estimulação beta-adrenérgica. Como também existem fatores que desviam o potássio para fora das células, como a deficiência da insulina, a deficiência da aldosterona, o bloqueio beta-adrenérgico, a lise celular e os exercícios extenuantes. Já a excreção renal do potássio é determinada pela soma de 3 processos: a filtração, a reabsorção e a secreção tubular. Em relação às variações diárias, é importante saber que os principais locais para regular a excreção de potássio são os túbulos coletores corticais e distais finais, onde o potássio pode ser reabsorvido ou secretado, dependendo das necessidades do corpo. Em condições normais, cerca de 1/3 da ingestão de potássio é secretada. Já em casos de alto consumo de potássio, sua secreção é aumentada, e em situações de baixo consumo, sua secreção reduz, podendo se associar a uma reabsorção efetiva, dependendo da quantidade ingerida. As células responsáveis por sua secreção são as células principais, que constituem 90% desse epitélio com a membrana luminal muito permeável, especificamente ao potássio. Agora vamos entender como esse processo ocorre em 2 etapas. Na primeira etapa, ocorre captação de potássio do intestino para a célula através da bomba sódio-potássio ATPase, e ao mesmo tempo a bomba transfere o sódio da célula para o intestino. Já a segunda etapa é a difusão passiva do potássio da célula para o lumen tubular. Em secreções de grave depleção de potássio, ocorre interrupção da sua secreção e, no lugar dela, a reabsorção através das células intercaladas. Os principais fatores que regulam a secreção de potássio são concentração plasmática de potássio, aldosterona, intensidade do fluxo tubular e concentração dos íons de hidrogênio. Vamos entender como o aumento da concentração extracelular de íons potássio estimula a secreção de aldosterona. A secreção desse hormônio pela glândula adrenal é fortemente controlada pela concentração do potássio no líquido extracelular, o que podemos ver nesse gráfico que pequenas alterações de concentração de potássio provocam grandes mudanças na concentração de aldosterona. Então, entendendo esse sistema de feedback, o aumento da concentração plasmática de potássio estimula a secreção de aldosterona e, consequentemente, eleva o nível sanguíneo desse hormônio. A partir disso, a elevação da aldosterona sanguínea provoca um aumento acentuado da excreção renal de potássio. Em seguida, a excreção aumentada vai diminuir a concentração de potássio no líquido extracelular de volta ao normal. Portanto, esse mecanismo de feedback atua de modo cinético. O efeito da elevada concentração extracelular de potássio aumenta de forma direta sua secreção pelos túbulos coletores corticais e indiretamente por elevar a concentração plasmática de aldosterona. Porém, se houver bloqueio do sistema de feedback, irá provocar um intenso comprometimento do controle da concentração de potássio. Isto é, na ausência de aldosterona, a secreção renal de potássio é prejudicada, levando a níveis de concentração perigosamente altos. Já no caso de secreção excessiva de aldosterona, a secreção de potássio fica muito elevada, levando à hipocalemia. O gráfico representa o efeito de grandes alterações da ingestão de potássio sobre a concentração de potássio no líquido extracelular. Note que após o bloqueio do sistema, a regulação da concentração do íon ficou muito prejudicada. Levando em consideração o fluxo tubular distal, a sua elevação, como ocorre nos casos de expansão de volume, de ingestão aumentada de sódio, de terapia com alguns diuréticos, estimula a secreção de potássio. Já a redução do fluxo tubular, como é causada pela depleção de sódio, reduz a secreção de potássio. Com relação à excreção do potássio, existe a relação com a acidose aguda e a acidose prolongada. A acidose aguda diminui a atividade da bomba sódio-potássio ATPase e, consequentemente, reduz o potássio intracelular, o que diminui também sua difusão passiva ao túbulo renal. Já a acidose prolongada, ao inibir a reabsorção de água e sódio, causa maior volume distal e aumenta a sua secreção. Acerca do potássio na dieta, sabe-se que a alimentação rica em potássio promove proteção aos efeitos negativos de uma dieta hipersódica, possibilitando a diminuição da pressão arterial, do risco de infarto, de doença coronariana, bem como de distúrbios renais. A concentração de cálcio do líquido extracelular é aproximada em 2,4 ml equivalente por litro, um nível estritamente controlado devido às más consequências de uma hipocalcemia ou de uma hipercalcemia.
Normalmente, 40% do cálcio plasmático encontra-se ligado às proteínas plasmáticas, condição que pode ser alterada em situação de acidose metabólica, em que há menos ligação às proteínas, e alcalose metabólica, havendo maior ligação. A ingestão diária de cálcio é de aproximadamente 1.000 mg, enquanto a sua excreção é de 900 mg. Ambas podem ser alteradas pelas condições do trato gastrointestinal, onde ocorrem essas atividades. A respeito do cálcio corpóreo total, a proporção é de 99% nos ossos e 1% no meio intracelular, e cerca de 0,1% do líquido extracelular. Um dos mais importantes reguladores dessa proporção é o paratormônio, o qual pode atuar através de 3 diferentes mecanismos, estimulando a reabsorção óssea, promovendo a ativação de vitamina D e aumentando a reabsorção tubular renal de cálcio. Controle da excreção de cálcio pelos rins. A excreção renal de cálcio se dá por cálcio filtrado menos cálcio reabsorvido. A excreção de cálcio é ajustada para atender à necessidade do corpo. Assim, quanto maior a quantidade de cálcio ingesto, maior a quantidade de cálcio excretado. Reabsorção tubular proximal de cálcio. Ocorre em 2 vias. A via paracelular, que faz a maior parte da reabsorção, e a transcelular, que ocorre em 2 etapas. Primeiro, difusão do lume tubular para a célula. Segunda, bomba de cálcio ATPase e pelo contra-transportador de sódio-cálcio. Alça de Henle e reabsorção de cálcio no túbulo distal. Na alça de Henle, sua reabsorção fica restrita à parte ascendente espessa. Ocorre em 2 etapas. Metade pela via paracelular por difusão passiva e a outra metade por via transcelular estimulada pelo PTH. No túbulo distal, a reabsorção ocorre quase que inteiramente por transporte ativo, com auxílio do PTH, vitamina D e da calcitonina. Os fatores que regulam a reabsorção tubular de cálcio são PTH, principalmente, concentração de fosfato no plasma, acidose metabólica e alcalose metabólica. Então, resumindo, os fatores que diminuem a excreção de cálcio são aumento do PTH, diminuição do volume de líquido extracelular, diminuição da pressão sanguínea, aumento do fosfato plasmático, acidose metabólica e vitamina D. Os fatores que aumentam a excreção de cálcio são diminuição do PTH, aumento do volume de líquido extracelular, aumento da pressão sanguínea, diminuição do fosfato plasmático e alcalose metabólica.